Olá, mais um programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho importante, aliás, que foi importante para os discípulos e que acaba sendo também importante para cada um de nós, que é sobre a questão do seguimento, mas de uma maneira diferente. Por quê? A gente sabe que quando se trata de seguimento, a gente sempre vai ter a ideia de Jesus Cristo e todos nós que seguimos os seus passos, ouvindo as suas palavras, entendendo o seu testemunho, entendendo as suas ações e a partir disso buscando um novo referencial para a nossa vida. Aliás, eu acho que como um conselho, eu falo por experiência, a partir daquilo que eu procuro fazer, quando eu tenho alguma dificuldade em relação a essa questão de entender as palavras de Jesus ou procurar saber por onde eu devo caminhar, sempre ter essa ideia do seguimento, isso é fundamental. Quando, por exemplo, você tiver alguma dúvida sobre como ouvir as palavras de Jesus, como praticar a palavra de Jesus, a primeira coisa, pense segmento. Segmento sempre vai nos dar a compreensão de que nós estamos indo atrás desse homem, que para nós é a referência e é importante. Então, por isso, a gente vai falar um pouco disso de maneira um pouco mais, talvez diferenciada daquilo que a gente tem ouvido. Isto porque, quando Jesus conversa com os seus discípulos e apresenta, como se Jesus fizesse uma catequese com eles, na verdade, e apresenta para eles qual é, de fato, o que poderia acontecer com eles, como seria o andamento de todo o processo tanto de conversão deles como de adesão às palavras de Jesus, muitos discípulos estranham a maneira como Jesus fala. Porque até então, por mais que eles conhecessem um pouco aquilo que Jesus apresentava, por mais que eles gostassem daquilo que eles ouviam de Jesus, eles estranham e dizem assim, olha, essa palavra que o Senhor está dizendo, ela é muito dura para se ouvir. A sua palavra, ela busca em nosso coração talvez aquilo que nós não consigamos oferecer. E é por isso que os discípulos estranham as palavras de Jesus. Porém, claro, esse estranhamento não quer dizer que esses discípulos, eles não concordem com Jesus. Eles concordam com Jesus, só que acham que, de fato, aquilo que Jesus apresenta é difícil. E aí Jesus responde para eles assim, olha, vocês estão escandalizados por causa dessas palavras que eu disse? Vocês acontecerão coisas ainda muito maiores do que estas? E vocês precisam estar preparados para aquilo que vocês estão ouvindo. E é por isso que nesse instante muitos discípulos eles deixam de seguir Jesus. Não os 12 que Jesus havia escolhido, mas muitos deles deixam não porque não acreditam, como eu disse, nas palavras de Jesus, mas porque compreendem que elas são complicadas de serem vividas. Eu entendo também que na nossa vida, e eu parto a partir de uma reflexão muito pessoal, de que na nossa vida também funciona assim. Como padre, por exemplo, às vezes quando eu vou preparar a homilia, quando vou preparar a Santa Missa, em algumas situações, aquelas palavras que eu estou ouvindo, elas machucam profundamente porque eu tenho inicialmente a impressão de que eu não estou fazendo nada, de que a partir daquilo que Jesus apresenta, eu não tenho as mínimas condições ou a mínima condição de manter o meu sacerdócio, por exemplo, no seguimento de Jesus. Só que aí, sempre, em algum instante, em algum momento da palavra, a gente ouve ou lê aquilo que é fundamental para que a gente compreenda. E é por isso que Jesus, ele sempre exorta os discípulos, em todos os instantes em que eles, principalmente quando eles vão para as pregações, quando eles vão começar uma nova caminhada, longe de Jesus ou sem a presença de Jesus, a necessidade de terem ao lado ou com eles a ação do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo. Porque quando nós não compreendemos, por isso que eu disse no início a questão do seguimento, quando nós não compreendemos e temos dúvidas sobre essas palavras de Jesus, é esta ação do Espírito Santo que vai me fazer compreender que, na verdade, Jesus não está impedindo que eu o siga, ou está dizendo coisas que eu jamais conseguirei fazer, mas Ele está dizendo que na medida daquilo que eu tenho condições eu posso oferecer. Jesus não dá uma meta no sentido de dizer assim, olha, todos precisam chegar nesse limite ou nesse nível, senão não são pregadores ou anunciadores. Jesus sempre apresenta para cada um de nós, de fato, que a gente precisa entender qual é a nossa capacidade, qual é a nossa intenção, até quando a gente consegue ir. Eu acho que isso é fundamental para a gente buscar, de fato, como os apóstolos buscaram, continuar e se manterem fiéis nesse segmento de Jesus, porque senão a gente começa a notar
que nem sempre nós estamos preparados para isso. O grande problema é que Jesus não está preocupado com esse último pensamento nosso, mas preocupado sim com a nossa vontade do seguimento. Isso é fundamental. E é por isso que a gente, quando tem a dúvida, deve retomar essa questão do seguimento. Será que às vezes na nossa vida a gente não está precisando chacoalhar um pouco mais a nossa compreensão daquilo que Deus pede para cada um de nós? Será que de fato não seria importante que ao longo dos nossos dias a gente não olhasse um pouco essa questão das nossas adesões a Jesus e buscar de fato fazer, eu até diria um discernimento sobre como para nós é muito mais fácil seguir Jesus, não buscando a comodidade, mas buscando aquilo que não é fácil, mas aquilo que nós conseguimos fazer. Senão nós seremos sempre aqueles seguidores frustrados porque não conseguimos realizar aquilo que nós lemos ali que Jesus pede de cada um de nós. De fato, como os discípulos disseram, e nós vimos e você lê no seu texto bíblico, é muito difícil ouvir a palavra de Jesus, principalmente quando ele pede de cada um de nós um processo necessário de conversão. É difícil, complicado e as palavras são duras, mas elas precisam ser interpretadas a partir da ação do Espírito Santo, aquilo que Jesus exige de cada um de nós. E eu acho que aí a gente dá a Jesus o crédito que nós achamos que ele precisa ter em relação a cada um de nós. Olha, eu posso seguir sim, mas eu preciso de fato compreender um pouco melhor como eu posso aderir a esse segmento. E nas nossas comunidades o que eu acho interessante é que essas coisas são muito tranquilas. Se você vai participar de uma paróquia, por exemplo, olha, eu gostaria de ser catequista porque eu me sinto bem ajudando as crianças ou inserindo essas crianças na vida da igreja, na vida da comunidade, na vida de fé. Você vai ser catequista. Agora, a mesma pessoa, ela não teria a mínima condição, por exemplo, de ajudar num trabalho da pastoral familiar, ou da juventude, ou dos vicentinos. É porque essa pessoa, ela é pior ou menor ou melhor do que o outro? É claro que não. E aí que está essa questão do segmento, da dimensão que você vai dar ao seu segmento. E aí é muito mais prático de entender que Jesus não impõe uma meta de fato, limite para ninguém. Ele, claro, pede que cada um de nós faça o segmento como a gente pode fazer, que é bem diferente de você fazer um segmento como você quiser fazer. Eu posso oferecer até aqui, porque aqui eu vou fazer bem e vou fazer da melhor maneira que eu puder. E é claro que lá no fundo, lá no fim da história, quando a gente tem um trabalho dentro de uma comunidade, por exemplo, a gente vai descobrindo outros dons. E eu acho isso fundamental. Quando a gente abraça um apostolado, um ministério dentro de uma comunidade, a gente vai perceber que aquela ideia que nós tínhamos, de que nós não tínhamos condições de realizar tal e tais coisas, isso é simplesmente da nossa cabeça. Isso talvez seja um medo, uma insegurança diante da proposta que Jesus faz a cada um de nós. Mas cada vez que a gente se insere dentro de um trabalho, a gente vai se redescobrindo e descobrindo de fato algumas coisas importantes para a nossa vida como irmãos e irmãs. Por isso, vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos fortifique cada dia da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.